E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio de Janeiro, com a permissão de Jesus, dos bons espíritos, com a companhia dos bons espíritos, nós vamos reiniciar o estudo da obra Nosso Lar. E, continuando, vamos voltar um pouquinho no último parágrafo. Nós estamos no capítulo da mensagem de André Luiz, né? Vamos retroceder 2 parágrafos de onde a gente começou, onde a gente terminou, aliás. E começa assim: muito longa, portanto, nossa jornada laboriosa. André Luiz está dizendo que é muito longa a nossa jornada laboriosa, né? Nós havíamos colocado que são aqueles séculos de sombra, de egoísmo e orgulho que nós carregamos conosco ainda. Nosso esforço pobre quer traduzir apenas uma ideia dessa verdade fundamental, que é a ideia da vida, da continuidade da vida. O Espiritismo matou a morte. A continuidade da vida está comprovada através da mediunidade. Então a ideia fundamental é essa, e de uma vida laboriosa no plano espiritual, intensa, que é o que as obras de André Luiz vão mostrar, né? Como ele diz aqui, dizendo que é um esforço pobre. Gratos, pois, meus amigos, manifestamo-nos junto a vós outros no anonimato que obedece à caridade fraternal. Nós já colocamos essa situação do anonimato, né? André Luiz foi um médico famoso, e para evitar qualquer problema. Tanto que esse livro depois foi psicografado em 43 e foi editado em 1944. E logo depois ocorreu um processo da família do escritor Humberto de Campos, devido já às mensagens que Humberto de Campos já enviava para nós através da mediunidade de Francisco Canto Xavier. Tanto que ele mudou o nome para Irmão X depois. Mas o Emmanuel, já prevendo e já colocando, o André Luiz já coloca isso aqui. A existência humana apresenta grande maioria de vasos frágeis, que não podem conter ainda toda a verdade. Ele se refere, né, que a maioria dos seres humanos encarnados na Terra somos almas ainda muito frágeis. A gente ainda não está preparado para a verdade. A gente, muitas das vezes, está preparado só para consolação. E aí a gente lembra de um outro livro do André Luiz, que conta a história de um rapaz que se suicida, e a esposa dele e a família, os familiares estão muito preocupados, principalmente a esposa. Não lembro agora o nome do livro. Missionários da Luz. Marco Antônio tem uma memória melhor para os nomes dos livros. E nesse livro tem a situação dessa moça, né, que o marido se suicidou e ela acha que ele foi assassinado, e ela tem o seu merecimento, e ela é levada em desdobramento no mundo espiritual para ter um encontro com esse marido que foi resgatado no matadouro, né, numa poça de sangue. O mentor do livro, se eu não me engano, é o Alexandre. Isso. O Alexandre, ele leva, se é do Missionário da Luz essa história, é o Alexandre, o mentor. Mesmo, isso. Ele leva ela para conversar com o marido, né, que foi resgatado das mãos de alguns espíritos inferiores. E nessa conversa o André Luiz está presente, e ele vê que o marido não conta nada, o marido só fala que está bem, que ela tem a força, console, né? Aí ele, depois que ele acompanha essa conversa, essa senhora, ela volta ao corpo, né, porque ela estava em desdobramento, e aí o André Luiz questiona ao mentor por que
Por que no caso, né, ele não contou a verdade? E aí o mentor fala isso que o próprio André Luiz, lógico, a gente sabe que é didático, né? Tudo que tem nos livros são uma forma de dizer didática, para que a gente entenda melhor. Porque ele já vai dizer isso aqui no prefácio, porque nem todos estão preparados para a verdade, estão preparados para o consolo. Então, nem tudo o André Luiz vai poder revelar para nós, tão ostensivamente falando. Porque, e mesmo nesse livro, Missionários da Luz, teve um capítulo, que eu acho que foi o capítulo 13, que fala sobre a reencarnação. O Chico conta que teve que parar a psicografia, que André Luiz foi chamado no mundo espiritual por Emmanuel e por outros mentores que coordenavam esse trabalho, foi chamado para ele não falar o que talvez ele estava com vontade de falar para a gente, né? Até o presidente da nossa casa, o Marco Aurélio, brinca muito, mas por que ele obedeceu nessa hora? A gente poderia saber muito mais coisas, mas é que, com certeza, por nos conhecerem, por saberem que nós interpretamos certas coisas muito ao pé da letra, né? Então, ele foi chamado ao mundo espiritual para reformular as ideias que ele teria que trazer para nós aqui. Então, ele fala que ele entende que a maioria das almas encarnadas aqui na Terra são almas frágeis ainda, são almas mais simples e não poderiam receber de repente, toda a verdade do mundo espiritual. Então, é isso que ele já está começando a dizer para a gente. Que o que ele vai narrar para nós durante toda a série André Luiz, não representa, né, muitas das vezes, aquela verdade nua e crua, né? Ele poderia, às vezes, abrir muito mais informações para nós, mas essas informações, talvez como para aquela moça, que ela não tinha condição de saber que o marido tinha se suicidado, ela não ia suportar. Então, nós talvez também não suportaríamos toda a informação que venha do mundo espiritual. Por isso, ela vai ser dosada. É a história que a Tereza está confirmando, que é do livro Missionários da Luz, do capítulo 11, Intercessão. Isso. O nome da personagem é Raquel. A Raquel, isso mesmo. Aproveitando o que a Tereza falou, o Emmanuel também tem uma frase dizendo que a verdade é como um diamante, a pedra preciosa, né? Que não deve ser jogada no outro, senão fere. Isso. Ela deve ser doada. Então, nós também é aquilo, né? Não fazemos aos outros aquilo que não gostaria que fizesse a nós, né? Não é dizer a verdade, porque porque é essa coisa errada que a gente coloca, né? Não, eu sou amigo da verdade, eu digo, mas às vezes por causa de uma verdade você pode provocar um suicídio. E aí você se torna um assassino em nome da verdade, não é? Conhecereis a verdade, você que tem que conhecer através do seu esforço, mas é a verdade do Espírito, é a verdade do bem. Será que nós que fazemos questão de dizer a verdade, nós temos moral suficiente para fazer isso? Nunca erramos? E o nosso orgulho? E o nosso egoísmo? Será que a gente não tem? Então pensemos nisso, a questão é muito delicada realmente, né? Então, continuando. É grato, né? Grato. Aliás. Não, já está lá embaixo. Aliás, não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos, né? Não atormentaremos... voltando aqui. Não nos interessaria agora senão a experiência profunda com os seus valores coletivos. A experiência profunda é em nós, mas com os valores daquilo que eu posso aplicar em torno de mim, de quem está em torno de mim. O que adianta eu estudar, meditar? As obras de André Luiz vão colocar o ensino de Jesus nos casos do dia a dia, daquilo que nós presenciamos, começando dentro de casa, né? Começando dentro de casa, o que a Tereza colocou antes, esse esforço que já citamos anteriormente, em entrar na academia do Cristo, do Evangelho, é o esforço pessoal que começa dentro de casa, é o mais próximo, que é onde é mais difícil,
que é o que os espíritos dizem, tratar as pessoas dentro de casa como se fossem visitas importantes, exemplo. É complicado isso para nós, né? É muito complicado, mas nós estamos aqui para aprender. Então, a experiência profunda com os seus valores coletivos, aonde eu estou situado aqui na história do André Luiz, aonde eu estou situado. Por enquanto, a gente ainda não começou na história em si, nos casos que ele vai contar, mas nós vamos nos situar em alguma delas, se não em todas, que é o meu caso. Se não em todas, né? Então, continuando. Não atormentaremos alguém com a ideia da eternidade. Não precisa ficar atormentado, até porque ela está aí mesmo, a eternidade, nós já estamos nela e vamos continuar dela. Né? Já visitamos, como já colocamos, já vestimos vários corpos em várias nacionalidades e vamos continuar assim. Então, é a eternidade. Inclusive em outras casas, em outros lares que não a terra. Né? Que os vasos se fortaleçam em primeiro lugar. O vaso se fortalecer de uma maneira geral, que nós busquemos a saúde física e a saúde espiritual, mudando a ideia de nossa mente, a ideia perante a vida. Forneceremos somente algumas ligeiras notícias ao espírito sequioso dos nossos irmãos na senda de realização espiritual. Então ele está dizendo que vai fornecer, apesar de tanta informação, tantas, mas inúmeras informações que nós temos na obra de André Luiz, são ligeiras notícias. Quer dizer, tem muito mais. Né? E que compreende conosco que o Espírito sopra aonde quer. Né? O Espírito soprar onde quer, ele está dizendo aqui, compreender com ele, que ele já compreendeu, que o Espírito ele é livre nas suas ideias, nos seus pensamentos. E os seus pensamentos que vão ditar onde ele vai estar. Eu achei interessante, Marco, quando ele coloca que não atormentaremos alguém com a ideia de eternidade. Quer dizer, é importante isso, porque o objetivo da doutrina espírita não é converter a ninguém, não é fazer prosélitos, como os espíritos dizem, né? É quem realmente estiver interessado em conhecer a realidade do espírito. O próprio Cristo, ele sempre colocou aqueles que quiserem vir após mim, carreguem a sua cruz e me sigam. Então, Jesus também, ele não tinha essa preocupação, eu tenho que ter uma quantidade X de adeptos, O Espiritismo, ele não tem essa preocupação, até porque nenhum dos dirigentes de casas espíritas recebem salário para isso, porque muitas das vezes, em algumas casas religiosas, há essa preocupação porque os seus dirigentes, o salário deles vem das contribuições, não é? É o entendimento deles, não tem problema. Se é assim que eles acham bom, é assim que tem que ser. Mas nós, os espíritas, não. Então, André Luiz, ele não está querendo converter ninguém, nem tornar ninguém espírita. Ele espera que o ser humano se espiritualize. Porque primeiro, como diz Kardec, para uma pessoa ser espírita, a primeira tarefa que se você tem interesse que ela conheça o espiritismo, a primeira tarefa primeiro é fazer ela acreditar em Deus. Porque se ela não acreditar em Deus, não tem o que se falar, Ela tem que acreditar em Jesus Cristo, porque o espiritismo é o cristianismo redivivo. Então, mas a nossa preocupação jamais será a de ter uma quantidade de adeptos. E também não é essa a intenção de André Luiz, nem de Emmanuel, nem dos bons espíritos. Ele, como eu contei anteriormente, o caso do Dr. Bezerra de Menezes, lá dizendo que era muito preferível lidar com uma pessoa que não tem religião, mas que seja cumpridora dos seus deveres, Com certeza os bons espíritos querem que a gente se torne uma pessoa do bem,
não é? Uma pessoa que tenha um comportamento correto perante as leis civis e perante as leis de Deus. Agora, o rótulo religioso pouco importa. Então, André Luiz não tem essa preocupação, não é? A gente lembrou aqui que essa frase que ele diz que o Espírito sopra onde quer, não é? Essa frase foi proferida por Jesus a Nicodemos, né? Porque Nicodemos foi procurar Jesus à noite, não é? Porque queria realmente conhecer a proposta de Jesus e queria saber também o que ele poderia fazer para conseguir, né, penetrar o reino dos céus, né? Então Jesus, né, eu não lembro bem se foi para ele que ele contou a parábola do bom samaritano, né? Ele conta outras vezes, porque a preocupação de todos, né, era penetrar esse reino dos céus que Jesus tanto falava, né? Naquela época ele tinha que falar realmente essa palavra, o reino de Deus, o reino dos céus. Mas quando outro também pergunta a Jesus sobre isso, o que ele conta é a parábola do bom samaritano, mostrando que não é o rótulo religioso que nos vai fazer alcançar, não é? A nossa evolução superior, o que vai nos ajudar a melhorar o comportamento é a prática do bem. É isso que importa. Então, André Luiz, né, no meu entendimento, ele nesse parágrafo está tentando dizer que ele não quer converter ninguém, não quer que ninguém, né, se torne espírita, mas que a pessoa possa meditar no que ele veio trazer, nas informações que ele veio trazer, né, para nós, ele que vai contar das próprias experiências. Então, continuando. E agora, amigos, finalizando aqui a mensagem de André Luiz. E agora, amigos, que meus agradecimentos se calem no papel, recolhendo-se ao grande silêncio da simpatia e da gratidão. Atração e reconhecimento, amor e júbilo moram na alma. Quando ele fala isso, só um adendo aqui, no plano espiritual, aqui na Terra, às vezes a gente é simpático, sorridente, pela necessidade do trabalho, né? O patrão manda embora, pela necessidade social de uma maneira geral. Mas no plano espiritual, nós vamos ver na obra, então, em detalhes, muitas vezes isso, não tem como esconder. O que você é por dentro, você é por fora. Né? Ou brilha ou não brilha. ou reluz ou não reluz. Né? Então, quando ele diz aqui que amor e júbilo moram na alma, realmente ele é uma pessoa já que está procurando a melhora espiritual dele, a melhora dele interna. Né? Daquilo que ele vai falar, do materialista, como nós já colocamos anteriormente, do médico da terra vaidoso se afastando para surgir o Filho dos Céus. Esse é um esforço pessoal dele. Então a gente pode lembrar aqui o dizer de Jesus: vinde a mim, vós que estáis cansados e aflitos, eu vos aliviarei. O vinde a mim é nós irmos a Jesus, nós, através do nosso comportamento, do nosso esforço pessoal e dessa luta interna contra o homem velho, que é muito difícil, mas a gente consegue. Aí ele continua: crede que guardarei semelhantes valores comigo a vosso respeito no santuário do coração. Que o Senhor nos abençoe. André Luiz. Eu imagino esse período que ele passou perto do Chico Xavier, né, nesse apóstolo de Jesus encarnado na Terra, o quanto também ele não aprendeu, né? Porque a gente comentou que ele ficou 2 anos na companhia de Chico Xavier, não só, né, no centro espírita, mas também no trabalho, no dia a dia do Chico, né? Para criar uma afinidade, né? Para criar uma afinidade, porque ele não tinha conhecimento, né, anterior de convivência com Chico Xavier. O quanto também não ficou de aprendizado para ele enquanto espírito, né? Porque essa é uma grandeza muito grande de André Luiz, ao meu ver, né? Essa submissão realmente aos espíritos superiores, a todos aqueles que o ajudaram na sua jornada. Ele realmente tinha muito
muita resignação. Ele tinha momentos, lógico, de que, né, o homem velho subia, né, como a gente brinca. O homem velho aparecia, mas ele conseguia rapidamente, não é? Ele conseguia rapidamente mudar o seu ponto de vista, o seu pensamento, porque essa é a grande diferença entre nós e os espíritos superiores, não é? A gente, primeiro, nunca acha que está errado, a gente sempre acha que o outro é que está errado. E outra coisa, né? A gente leva muito tempo, quando a gente aceita que está errado, a gente leva muito tempo para admitir isso e um outro tempo muito maior para refazer os erros, né? Para refazer a coisa certa, refazer nesse sentido. Os espíritos superiores não. A diferença grande deles e nós é que eles, sabendo que estão errados, o que eles fazem? Prontamente, né? Não, eu errei, desculpa, vou fazer de novo. E isso, o André Luiz, ele vai começar o treinamento dele, né? Nesse livro, né? Nas experiências que ele conta pra gente nesse livro, Nosso Lar, e também nos outros livros da série. Ele vai mostrar que ele já está fazendo esse aprendizado de eu errei, me desculpe, vou tentar fazer de novo. Não é, né, porque também a gente aí tem que tomar cuidado, não entrar naquele hábito. Eu fiz errado a toda hora, desculpa, mas não conserta nunca, não muda o pensamento nunca. A gente tem que se vigiar bastante, eu falo isso por mim, porque eu estou pedindo desculpa por um erro que eu estou cometendo há muitos anos, um comportamento meu, às vezes, que eu já tenho há muitos anos. Mas será que esse desculpa já não está sendo só da boca para fora? Não é algo que realmente eu parei para meditar, poxa, por que eu tenho esse comportamento, né? Eu já não deveria ter. Eu me pego muitas das vezes pensando nisso, poxa, de novo eu errei, já pedi desculpas, já pedi 1 milhão de desculpas, mas na realidade esse meu desculpa só está saindo da boca para fora. Ele não está sendo meditado, eu não estou preocupada com isso, em modificar esse meu erro. O André Luiz, ao que parece, ele realmente, a partir, né, da experiência, da vivência dele em Nosso Lar, nesse primeiro livro, ele já vai começar a fazer isso mais rapidamente, ele vai meditar no erro dele, tanto que todas as lições, ele fala assim, e aí eu parei e meditei. Coisas que nós devemos também aprender com esse espírito, parar, ver onde estamos errando, parar e ver realmente se eu quero modificar esse meu comportamento ou eu estou me comprazendo em ficar desse jeito. E esse meu desculpa é apenas alguma coisa para fora. E também lembrando do grande ensinamento do Evangelho, que é Pedro, né? Errou, negou Jesus 3 vezes, negou o amigo, mas caiu em si, se modificou. Tá? E é um ensinamento para a gente. Muito obrigado a todos pela atenção e até o próximo etapa, se Deus permitir. Se Deus quiser, Deus nos abençoe e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.